Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Urban Esportes na Urban TV. Vocês procurem Urban TV no portal da ilha, que os programas anteriores, esses e outros que virão, estarão todos ali no histórico, tudo certinho. O pessoal que quiser dar uma olhada no programa inicial, no segundo programa, hoje e nos outros que virão, estará tudo lá. Então hoje a gente tem uma mulher cheia de medalha, é um perigo isso, né? Monique Moraes, Brasília Jiu-Jitsu. Seja bem-vinda, Monique. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar participando do programa, estou muito feliz. Vamos falar do assunto principal, né? Quando é que tu iniciou no Jiu-Jitsu? Por influência de alguém? Vontade própria? Como é que foi? Então, eu sempre trabalhei como modelo, daí eu era ring girl, daí iniciei no Muay Thai, fiz 4 anos de Muay Thai, e onde eu fazia o Muay Thai eu conheci o Jiu-Jitsu. Daí foi amor ao primeiro treino e não larguei mais. Sai do Muay Thai pro Jiu-Jitsu, geralmente é o contrário, né? Que hoje nas lutas, na arte marcial mista, né, da MMA, o pessoal geralmente começa, hoje, o brasileiro principalmente, no jiu-jitsu, né? Claro, deriva outras artes, né? Eu já vi em outras épocas, eu acho que não era nem nascida, né? Mas o pessoal que iniciou na capoeira, que aí era mesmo a luta entre artes. Hoje mudou, né? Hoje é mista, né? E antigamente, não sou antigo, era luta entre artes para ver qual era melhor, né? Isso aí tu teve tu tem essa curiosidade de olhar lá atrás como é que era antes, para ter uma base, para ter uma base das meninas que vieram antes de ti, a Kira ainda é atual, né? Mas ela já começa em função da família desde o berço, né? Então, tu teve assim, alguma base, alguma referência feminina? Então, na verdade, não tive referência nenhuma. Depois de um bom tempo, meu irmão era do jiu-jitsu, só que eu não tive influência dele, até eu cobro isso muito dele, porque ele treinava e nunca me convidou para um treino, e se eu soubesse que era tão bom, eu teria iniciado bem antes. Será que era um medo de tomar um golpe da irmã? Acho meio difícil, ele é militar, ele é grande. Já é mais preparado, né? É mais porque ele achou que, por eu ser mulher, né, as pessoas pensam muito isso, né? Por ser mulher, a pessoa acabar é um treino masculino, não é um mundo feminino, né? Ainda mais que eu trabalhava como modelo, né? Então é bem diferente. Ainda tem esse porém, né? Sim, esse parênteses tem muito isso ainda. Da modelo ainda ter essa torcer o nariz, né? Porque para modelo não pode fazer isso, não pode quebrar a unha, essas coisas. Sim. Eles iam falar qualquer coisa, né? Hoje em dia eu nem tenho mais unha. Já porque em função até para não atrapalhar também a pegada, né? Na hora da luta. Aliás, no campeonato eles têm alguma referência a isso? Tem, cortar a unha, deixar a parada. Bem feitinha, eles avaliam tudo, avaliam o kimono, tem que estar tudo impecável, assim, não passa esse classificado se a unha estiver comprida. Quando tu faz a inscrição no campeonato, eles já deixam bem claro isso. Né? Sobre regras, né? Os federados, principalmente, isso. Né? Tu lembra qual foi a tua primeira vitória? Minha que primeira te deu, vitória? Assim, que a vitória dá um up, né? Tu lembra mais ou menos como é que foi? Qual foi a pegada? Assim, tu tinha noção da pegada aquela? Eu vou contar a minha primeira luta, na verdade. A minha primeira luta eu perdi. Eu lutei muito bem, mas pra mim foi muito gratificante, porque o meu irmão, os amigos do meu irmão, todo mundo pegaram as medalhas deles e colocaram em mim.
Então eles disseram bem assim, só por você estar aqui você já é vitoriosa, sabe? Então isso mexeu muito comigo e me incentivou cada vez mais a lutar, e desde então eu sempre lutando e ganhando os campeonatos, assim, sabe? E a vitória, né, a perda faz a gente crescer, né? Faz, muito, é muito aprendizado. Às vezes mais do que a vitória. Sim, com certeza. Porque a vitória tu dá uma, às vezes quem não é muito preparado, levanta, empina um pouco o nariz, né? Mas a derrota te coloca no eixo, né? Assim, dá uma acordada, né? Dá um chacoalhão. Assim, eu sou bom, porque para quem está num campeonato, participa de um campeonato, tem que ser bom. Sim, com certeza. Tem que estar bem preparado. Tem que estar preparado. Então, não é ninguém, a pessoa que vai entrar no campeonato despreparado, não dá nem pro cheiro, como diz o melhorzinho. Porque é bastante lutas, né? Tem que estar preparado fisicamente e mentalmente, né? Com certeza. Então, essa preparação, essa primeira derrota te ajudou e te deu... É isso que eu quero. E me incentivou, É isso que eu quero. Porque realmente eu me encontrei, sabe? Quando se encontra num negócio, tu quer se dedicar cada vez mais pra crescer naquilo, né? Se tu tivesse ganho, tu acha que seria diferente? Eu acho assim que poderia... Tu pensou nisso? Poderia ter sido, né? Ai, que demais, eu ganhei um campeonato, meu primeiro campeonato, mas de repente, quem sabe eu não estaria aqui até hoje, né? Porque foi graças às minhas derrotas que me incentivou mais ainda a evoluir. Valoriza as vitórias, né? Mais ainda, sabe? Sim. Até tem campeonatos, um exemplo do brasileiro aqui que eu lutei em São Paulo, eu tinha muita menina inscrita, tinha 23 inscritas mais ou menos. E eu chave, perdeu, tá fora. Chave, perdeu, tá fora. Então, eliminatória. Eliminatória, E eu fiz 4 lutas e todas as 4 lutas foi finalização no armlock em segundos de luta, foi muito rápido. E pra mim não foi tão gratificante quanto uma luta que eu tive que realmente lutar muito, batalhar, sabe? Né? Batalhar muito durante a luta. Então, assim, é um título muito grande que eu tenho, só que tem campeonatos que a emoção é muito maior, sabe? A tua dedicação, e depois tu olhar um vídeo de uma luta tua e tu dizer, nossa, meu Deus, como é que eu fiz isso? Como isso aconteceu? E realmente tu percebe que tu luta com o coração, sabe? O coração, tu deixa falar muito mais alto ali. A gente estava conversando antes do programa iniciado, tu falou mais ou menos isso aí, né? Que tu estava dando uma olhada ali para trás, as lutas, até para ter uma noção da gente conversar aqui, né? Aí tu estava dando uma viajada no tempo, assim, meu Deus. É bom demais, é muito bom tu relembrar, assim, cada momento que tu já passou, sabe? E tu querer evoluir cada vez mais, tu sempre ser humilde para crescer no esporte, porque a humildade é tudo, é a base de tudo. Tu acolher outros atletas também, eu acolho bastante atletas ali na minha casa, quando eles vêm pro campeonato, porque eu também preciso ser acolhida na casa deles, a maioria dos campeonatos é Rio, São Paulo. Surge uma amizade, muito, mesmo muito. Lutando entre si. Independente se é adversário ou não. Adversário não é inimigo, né? Não importa, não importa. Esse é o princípio, né? Jiu-jitsu é uma família, todo mundo diz, é muito bem claro, é uma família, todas as academias recebem muito bem, então tu vai fazendo um vínculo de amizade imenso, assim, sabe? É porque a gente tem a noção aquela coisa mais antiga, né, da rivalidade, né, que existe, a gente sabe que existe, mas a rivalidade dentro do tatame, né, na verdade, que é até salutar, que faz crescer, quando tu tem mentaliza a luta, né, tu falou que às vezes a luta, tu ganhou a medalha com lutas fáceis, teoricamente. Tu fez ficar fácil, é outra coisa. Mas você dedicou pra isso, não? Tu fez ficar fácil, esse é um detalhe. Mas tu chegar e ter uma luta, vamos dizer assim, pau a pau, aí a tua cabeça vai trabalhando na estratégia, né? Sim. Que aí é mais interessante, né? É mais interessante, às vezes, o duelo, né? Sim. Que quem está acostumado a ver a luta de jiu-jitsu,
que é um duelo, né? Quem consegue pegar na guarda, quem consegue dar finalizar mais finalizar, rápido, né? É aquela mentalização do tu conhecendo também as tuas adversárias, elas vão ter que mudar a estratégia, e tu também, porque elas vão te conhecendo também, tu vai ter que ter a surpresa. Sim, né? O inesperado. O inesperado, né? porque senão elas trabalham dentro do teu esperado. Sim, com certeza. Tu também. Tu tem que imaginar também alguma situação que ela pode utilizar dentro da luta, e tu não pode permitir essa situação, né? Sim. Esse é um detalhe. É verdade. Que eu falo eu percebo muito assim, quando a gente conversa entre si, aquela é guardeira, aquela é passadora. Então a gente já está ciente do que o atleta vai fazer, sabe? Então a gente tem que ser muito mais rápido do que ele para se realmente surpreender, né? E vice-versa, né? Então, ela é definidora, vamos dizer assim. Então eu vou trabalhar para não ser definido porque se eu não for definido num primeiro round, sim. Porque geralmente a luta são 5 minutos, né? Não, nossa ou sem tempo. É 6 minutos. 6 minutos? 6 minutos. Então, quer dizer... Daí tem várias lutas, né? Dependendo da quantidade de atleta, daí 4 lutas, 5 lutas. Depende. Tem que estar preparado fisicamente, né? Com certeza, psicologicamente é o principal. É isso. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta para a segunda parte do Urban Sports. Estou hoje na Habitat Sofás para mostrar para você o nosso lançamento. A Habitat Sofás desenvolveu o nosso sofá Aegis, um sofá amplo, confortável, todo percintado e todo em mola. Sofá Aegis é o sofá ideal para a sua sala. Ele tem espaço interno para dormir, é uma linha com espaço para assistir televisão e, além de tudo, trabalha com os 2 assentos retráteis, com almofadas soltas, facilitando o conforto e o encosto articulado. O sofá Aegis foi desenvolvido para você ter um espaço interno de cama de casal. Então, se na sua sala você precisar de um sofá completo, venha para a Habitat Sofás. É o sofá ideal que a Habitat desenvolveu para atender a todos, salas pequenas e amplas. Vem para a Habitat e venha conferir o nosso sofá Aegis. Voltamos para a segunda parte do programa Urban Sports, hoje recebendo a Monique Moraes com I. Quando eu conversei com ela, pedi o nome dela, eu já imaginava que ela ia falar, teu nome é Monique Moraes? Com I. Todo mundo confunde, né? E é melhor já deixar bem claro, né? Antigamente, se tu fosse no cartório, as pessoas iam colocar teu nome, Monique Moraes com I. Depois que trocaram. Troca. Mas voltando aqui, como é que é a tua preparação do dia a dia e a preparação para um campeonato? Muda muito? Muda. Eu me preparo fazendo no mínimo uns 3 treinos, mais ou menos. Eu faço 3 treinos diários. 7 dias? 6 dias? Geralmente segunda a sexta. Às vezes tem treino no sábado também, dependendo do campeonato, né? E assim, um exemplo, eu tô fazendo a preparação física de manhã, daí se eu preciso perder peso pro campeonato, eu faço aeróbico e tem o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu é o principal, abaixo de tudo, que não tem como faltar, né? Tu tem que bater o peso da tua categoria, é isso no caso? Sempre tem que ficar controlando o peso. Até eu ganhei uma vez de um preparador físico uma balança. Bom, né? É ótimo, porque o atleta tem que ficar se controlando. O atleta de jiu-jitsu, ele varia muito o peso. Então, assim, se ele tá treinando direto, ele consegue manter. Se ele dá uma paradinha, ele já aumenta um pouquinho. Já sobe, né? E como acontece muita viagem para campeonato, então acontece de subir o peso, né? Então tá sempre controlando, é uma coisa assim que bem regrada, Tu sabe? tem essa facilidade de
perder. De né? perder e aumentar. Tem essa facilidade? Porque tem, graças a Deus, função assim, do treino também, né? sim, também. E acompanhamento nutricional, né? Se não fosse a nutricionista dar todo o apoio, todo o suporte, Vai ser independente de faz campeonato? diferença, sim. A nutricionista. Ela sempre tá próxima. Do outro dá uma... Tem que Fim acompanhar. de semana dá uma... Aquele... Ai, dá o uma, dia do- uma escapulida, mas a gente daí, por isso que eu fico me pesando na balança. Se eu fugir um pouquinho da dieta, eu fico me pesando pra ver se eu vou ter que me matar durante a semana pra perder aquilo que eu acabei comendo, né? Mesmo assim, o dia do lixo, vamos dizer assim, não é aquele... Não é que botar nem o as pé na pessoas jeta, são né? acostumadas, Tu né? come só coisa diferente do que tu tá acostumado, uma né? pipoquinha, né? Um brigadeiro. Chocolatinho, né? Sempre bom, né? É. Mas assim, o que o pessoal tá acostumado é batata frita, hambúrguer, né? Daí o atleta já Fritura. não tem muito isso, Fritura, né? Sim, o atleta acaba se esquivando. Demora mais pra- esquivando, literalmente disso. Porque o cheiro, né? O pessoal tá, a gente mas tá é aqui... uma tentação, viu? a gente uma tá aqui, tentação. a gente tá aqui na Eu Imperial... tô de dieta, tá? Vou lutar esse final de semana e eu tô sentindo cheirinho daqui de É. dentro. A gente está aqui na Imperial Maltes, né? Além das várias qualidades de cerveja, tem o lanche. Aham. Né? E o pessoal que está em casa Lanches artesanais, não sente cheirinho. o cheiro. É. Né? Mal sabem, viu? Mal A sabem. gente fala, mas sente o cheiro. Por enquanto a TV ainda não tem cheiro. Mas a hora que A hora que tiver... tiver, vai dar trabalho. Né? E aí, a partir disso, os campeonatos vieram e medalhas. Mas tu me falou de uma perda, foi a perda de uma final, que te deram uma segurada no ponto da pontuação. Aconteceu agora nesse Mundial no Rio de Janeiro, Você né? quer vice? Eu fui vice-campeã. Era pra mim ter sido campeã, só que o juiz errou na Mas quantas lutas tu chegou? Foram tudo 3 lutas, tudo finalização no armlock, que é a minha Sim. especialidade. E o adversário, Foi como é em que foi? segundos. Tu Eu conseguiu observar a adversária? Eu peguei uma adversária na final ali, que eu coloquei Da ela... casa? Ela é da casa e eu coloquei ela no meu jogo. Então não tinha como o juiz acabar puxando Entendi. pra ela. Mas não conseguisse finalizar, né? Aconteceu de ele puxar pra ela, ele não me deu a minha vantagem que eu merecia. Ele disse que ela lutou mais, sendo que ela estava no meu jogo e ele arbitrou minhas lutas anteriores, ele viu como é que era o meu jogo. Mas isso acontece muito no esporte, a gente tem que, por isso que... Serve de aprendizado. Né? Serve de aprendizado, por isso eu até comentei antes ali contigo, que o principal é finalizar o atleta, porque ficar dependendo de Pra não dar arbitragem, dúvida, né? de pontuação, Não deixa dúvida. de vantagem, é complicado, assim. Ainda E- mais eu que sou de Florianópolis, moro em São José, então a maioria dos campeonatos são Rio de Janeiro e São Paulo. Sim. Então eles acabam puxando pra lá, né, querendo ou A não. maioria da arbitragem é local, né? É É natural, né? É. Mas serve te dar uma gana de chegar logo outro campeonato pra ganhar, né? Pra ir pra cima, representar cada vez mais e não deixar a arbitragem de lá falar mais alto, né? Sim, não, e a adversária que te venceu, Aham. tu vai querer pegar ela de novo pra Com mostrar que não certeza. foi aquilo, Tanto né? que quando aconteceu o momento da luta, eu falei pro árbitro, por mim a gente luta novamente pra decidir isso, né? Porque ficou 0-0 a luta, ele não me deu minha vantagem. Aí ganhou na vantagem, Não teve nada, ficou 0-0. Ele deu a luta ela pra ganhou ela, na... dizendo que ela combateu Ela mais. teve mais combatividade. Só que isso não ocorreu porque ela estava no meu jogo. E eu tive fotógrafos que bateram foto da luta e eu peguei ela num golpe, que era para ter sido uma vantagem para Era mim. pra ter vantagem. E eu postei até esse golpe para todo mundo ver que realmente foi verdade e verídico o que eu passei ali, né? Até porque se fosse falta de combatividade, ele poderia ter tirado uma pontuação, né? Sim. Nesse caso, né? Aham. Seria mais Ele natural, né? deveria dar, se a Se gente fosse não o caso tivesse teu, né? lutando, ele ia dar a punição, né? Então Sim. não ocorreu Seria o punição caso. nenhuma. Tu observa muito campeonatos
na TV para observar algum golpe, ver característica, um jogo que é parecido com o teu, assim, tu observa bastante? Sim, a gente está sempre olhando, eu acompanhei muito o Mundial que foi na Califórnia, né? E tá sempre acompanhando o que está acontecendo na atualidade, né? Porque tá muito jogo, a gente chama de jogos, diferente no jiu-jitsu. A gente classifica o jiu-jitsu como se fosse um jogo de xadrez, é muito estratégico, né? Então a gente está sempre se atualizando no que está acontecendo, então sempre acaba acompanhando o YouTube, os campeonatos. Mudaram algumas regras, de certa forma recente, né? Isso. Recente. Um golpe que era muito parecido com o do judô, aquele hoje em dia já não vale mais que antes valia, né? Porque o brasileiro usava muito, sim, já não pode usar, aí tem que se adequar à situação para não tomar uma punição. Sim, então, com certeza. Como é que vocês trabalham? Chega para ti alguma, no teu e-mail, nas tuas redes, alguma atualização chega para ti através da federação? Não, eles não... Deveria, né? Deveria deixar o atleta atualizado ciente das novas regras, né? Só que acontece, o atleta tem que correr atrás, ele tem que estar olhando no site as novas regras, tá perguntando entre os amigos, perguntando para os árbitros para estar ciente do que está acontecendo. Isso é um erro, então, né? Exatamente, porque... Não só para ti, estou falando no geral, né? Para quem luta profissionalmente. Como a regra vem deles e é uma atualização deles, é que nem lei, né? Quando vem uma lei nova... Só tens que seguir, não tens que questionar. Tem que atualizar todo mundo, né? Não questiona, né? Tu só segue e pronto, sim, né? Sim. Não, é por isso mesmo, que geralmente eles têm o nome de vocês já... A gente é federado, né? Federado, então seria, em tese, não tão difícil pegar... e-mail, não sei se vocês colocam quando fazem a inscrição, eu mando. É tudo salvo, eles têm todo... tem o endereço, porque todo ano eles mandam a carteirinha da federação nova. Isso eles mandam. Sim. Mas a atualização... Mando depois que é pago, né? Não, é isso que eu estou falando. Né? Então deveria... ter um pouco desse retorno de até em forma assim de vídeo, sabe? Que seria, porque aí tu vê o visual e vê o escrito e vê o visual. Com certeza. Pegar os dois atletas e mostrar o que mudou. Seria interessante, né? Agora isso aqui não pode mais. Isso aqui não pode. A gente acaba se atualizando entre si mesmo, porque a federação acaba não disponibilizando da maneira que deveria disponibilizar, né? É porque não vai preparada ou atualizada. Preparada tu vai, mas não vai atualizada. Daí aí tu dá um golpe que não vale. Que mudou a regra. Daí tu fica olhando ele não sabe se tu procurou, eu levei uma punição, né? Tu acaba não entendendo, né? É isso. Bem isso. Então, é isso aí, né? E o jiu-jitsu brasileiro ainda hoje é referência, né? É muito. É no mundo inteiro, ele está tomando conta, tanto nos Estados Unidos quanto em Abu Dhabi. Abu Dhabi mesmo, a valorização do jiu-jitsu está imenso. Eles estão pagando uma premiação. De Israel utiliza. Muito legal, muito bacana. Cinema norte-americano utiliza, a gente vê em sequências de lutas, golpes. E quem vai ensiná-los no set de filmagem geralmente é um professor de jiu-jitsu, geralmente brasileiro. É verdade. Para ensinar, para saber como não machucar também, né? Sim. Porque ele tem essa manha, né? Então, é isso que eu interessante. penso, assim, o jiu-jitsu é brasileiro, né? É um esporte criado pela gente. Tá tomando conta do mundo inteiro. Ele é muito bem visto lá fora. O Brasil deveria valorizar também, né? Poxa, ele é daqui, sabe? Ele é brasileiro. Como é que ele está sendo valorizado lá fora em vez de ser valorizado aqui, né? Não é só uma pena, né? Vou dizer que não é só o jiu-jitsu. Então... São todos os esportes. Sim. E até o futebol, que é o nosso carro-chefe, não é valorizado como se deve. Sim. As grandes lendas do futebol, o brasileiro não tem a mania da memória. Né? A memória do brasileiro em valorizar o mestre, ou o grande jogador, ou o grande lutador. A gente conhece, mas é porque o pessoal que está no meio conhece. Mas para o grande público não aparece, né?
conhece a família Grace. Porque o Hélio Grace lutou, chamou, desafiou o oponente de outra arte, aí que iniciou Maracanãzinho lotado, anos 50, se eu não estou enganado, olha quanto tempo. Ele faz, Ele iniciou uma dieta específica da família, que aí é difundida mundialmente. Sim. Né? Então, a partir deles, né? Porque Rickson, eu gostava do estilo do Rickson, no meu caso mais antigo, né? Mas o Rickson era a minha referência. Sim. Invicto, né? No MMA, no Tibete antigo ainda, acho que era no Pride ainda que ele chegou a lutar, que era do Japão. Sim. Então a gente tem cada um tem o seu, o ídolo, né? O cara que difundia a arte, né? A arte que inspirou, né? A arte suave, bem isso mesmo. Isso a gente contou um pouquinho da história da Monique, seus títulos, né? Tomara que na próxima entrevista ela venha com o dobro aqui, né? Muito mais, com certeza. Tem mais em casa, eu só trouxe só uma basezinha aqui de brasileiro, mundial. Só os mais... Mas tem mais um monte lá em casa, hein? De campeonato de academia interno, tudo. Não, os campeonatos grandes mesmo. Também? Os grandes. Tem mais? Isso aí de clube da mentira. É pesado, se for ver. Já não precisa fazer academia. Então, já é um levantamento. Só carregar isso aí, E defesa pessoal aqui, ó. Putz, também. Aí pega na ponta da testa, mano. Além do galo, tu... Já desmaia ali, não precisa nem dar um mata-leão. Não. Cuidado com ela. Tá pensando com essa carinha aí, ó? Não chega, não é assim que é pra chegar. O apreço não é assim, não. Então, agradecendo a Monique. Eu que agradeço a oportunidade de vocês pela entrevista, que traga muitos retornos, porque o atleta realmente precisa disso, que o pessoal que abraça a causa, né? Então é isso. Obrigada, gente. O espaço aqui do Urban Esportes é para isso, para valorizar o entrevistado e o atleta. Sim. Né? Que é uma forma de mostrar, tu vê. As pessoas aqui não sabem, olharam a medalha da Monique e não sabiam. Então, vieram aqui, perguntaram para ela. Então, é isso, né? Se fazer conhecido até para ter um retorno também, né? Porque tu precisa do retorno para lutar, né? Com certeza. Então, te agradecendo, vai voltar outras vezes. Com certeza, com muito mais medalhas. Agradecendo, a gente volta numa próxima oportunidade com o programa Urban Esportes. Obrigada, Os.